Instinto feminino, instinto maternal, intuição. Vocês sabem que eu adoro questionar uma coisa que parece consenso. Gosto de dar uma olhadinha se aquilo é assim mesmo, para onde a gente pode ir. E hoje estou com essa coroa maravilhosa. Imagine uma coroa, que isso era a coisa mais parecida com uma coroa que eu tinha aqui em casa. Imagine uma coroa de habilidades que eu quero discutir com vocês. Por quê? Participei de uma pesquisa um tempo atrás, esqueci de dividir isso com vocês, onde tínhamos várias mulheres muito poderosas, incríveis, maravilhosas. E a pesquisa era sobre intuição feminina e instinto. Era uma pesquisa para uma marca. 2 antropólogas conduziram, convidaram 20 mulheres espetaculares, entre elas euzinha aqui, para discutir o assunto e juntas, compartilhando experiências, discutindo as pautas provocadas pelas pesquisadoras, nós compreendemos que esse instinto, essa intuição feminina que tanto nos atribuem, né, como se nós fôssemos mais emocionais, ao contrário de uma racionalidade, é na verdade uma habilidade que a gente tem de ler muito rápido um ambiente. Quantas coisas nós mulheres precisamos pensar, e aqui eu vou generalizar, gente. Estamos generalizando, não estamos falando daquela mulher específica nem daquele cara específico. No geral, quantas vezes nós precisamos pensar em 1000 coisas antes de sair de casa? Em como a gente vai ser vista, qual é o caminho que a gente vai fazer, que jeito a gente vai fazer, enquanto geralmente um homem não tem que pensar nesse tipo de coisa. E nós também fomos treinadas desde pequenas para o cuidado dos outros, para o cuidado do espaço, para o cuidado da casa. Nós mulheres somos mais estimuladas a o cuidar de tudo e do ambiente. Então é hábito nosso pensar em 35 coisas. Você tá se arrumando para sair, você já tá pensando nessa coisa. Onde é que você vai, que roupa que você vai, o caminho, se é perigoso ou não é, um monte de detalhes. E isso faz a gente ler um ambiente numa velocidade da luz. Muitas vezes a gente não tem a habilidade de colocar em palavras e acaba dizendo, tô sentindo, é uma intuição. Porém, a gente tem uma habilidade prática e muito racional. Ontem uma colega me pediu um orçamento para participar como apresentadora de um talk show que a empresa dela estava organizando para um evento e tal. Mas ela disse, Sheila, eu ainda tô mandando orçamento, mas eu tô com a sensação que é roubada. Tô com a sensação que tem alguma coisa estranha nesse job. É uma sensação, uma intuição, instinto. Mas na verdade é uma habilidade muito boa de prever os resultados de acordo com todo o cenário que tá dado. E o que aconteceu hoje? Ela mandou uma mensagem dizendo, roubada! Eu tava certíssima, olha aqui a mensagem que eu recebi. Então a leitura de cenário dela tava muito correta. E nesse sentido, se a gente for olhar a intuição e a racionalidade como coisas opostas, nós seríamos muito mais racionais do que os homens. Por que a gente tem que desconfiar só porque a gente não consegue colocar em palavras naquela hora? A gente desconfia ou porque é um instinto, porque eu não tenho uma comprovação tácita ali no momento de alguma coisa? Então essa coroa é para você lembrar, mulher maravilhosa que está me acompanhando, que você tem essa habilidade desenvolvida. Claro que justamente por não ter toda essa preocupação de ambiente, os homens têm outras habilidades, como se arriscar mais, por exemplo. Eu percebo isso em locais onde chega uma pessoa nova. Tipo, você tá numa sala de reunião e chega uma pessoa do nada, ou você tá entre amigos e chega uma pessoa nova. Na tendência, os homens vão fazer o quê? Vão se relacionar com aquilo de forma direta. Entrou alguém, oi, tudo bem? Pá, pá, pá. A gente, como foi treinada a cuidar de tudo o tempo todo, tem uma tendência a se verificar. Será que eu tô bem? Será que não sei o quê? Como é que tá? Antes de relacionar com o outro que chegou, a gente dá um check geral das exigências que nós fomos habituadas, que nos cobraram sempre. E a gente aprendeu pelo exemplo com as nossas mães, porque elas também sofriam essa opressão de estar impecável, de atender as expectativas dos outros. Então, antes de me relacionar com a novidade, geralmente, se a gente não tem atenção a isso e muda isso, há uma tendência de nós mulheres de nos relacionarmos conosco em relação à novidade. E depois, e aí passou aquele primeiro momento. Eu já comentei aqui um caso de quando eu tava na praia, caminhando na praia, fui dirigir um evento, e aí era bem cedinho e veio um casal na minha direção. E o rapaz do casal me cumprimentou, né? Tava passando por mim. E ela passou reto por mim, sem olhar pra mim.
como se ela fosse mais nariz empinado, digamos assim, não estivesse me vendo. Mas eu sei o que ela estava fazendo. Enquanto ele, passando por mim, já me cumprimentou e relacionou com aquela situação, ela estava verificando, nossa, será que eu tô bem? Será que meu cabelo tá legal? Será que tem um pelo pra fora do biquíni? Será que nananana? Porque é como eu sempre raciocinei também. Minha mãe era tão pentelha com calçado sujo, que hoje se eu tô com calçado sujo, e volta e meia eu tô com o tênis que tá um pouco sujo, eu encontro alguém, ou de repente, sei lá, eu só ia até ali não sei aonde, passa alguém meu conhecido, ou uma situação profissional, alguém do trabalho, eu já, putz, meu calçado tá sujo. Ao invés de lidar com o que tá acontecendo, eu tô lidando com aquelas expectativas todas que foram colocadas em cima de mim. Então, isso é um problema por um lado, mas também é uma grande vantagem. A gente tem uma habilidade impressionante e precisamos confiar nessa habilidade. As pessoas vêm dizer que a gente não é racional, que a gente é emocional, que não sei o quê. Não acredite nessas coisas. Eu não acredito. Eu acho a gente muito racional e acho os homens muito emocionais, muito do feeling ali da hora, mas porque eles estão naquele momento. Tanto que eles tomam muito mais riscos, geralmente, mas também podem se ferrar muito mais também, que faz parte do risco. E é uma habilidade também. São habilidades diferentes, construídas de forma diferente pela nossa interação social. Então essa coroa é só para lembrar que não duvide dessa sua habilidade de ler cenários muito rapidamente e que torna essa coisa chamada intuição, porque quando a gente dá o nome de instinto e de intuição, parece uma coisa mágica que não dá pra pegar com a mão, que nos diferencia. Não tem nada disso, na minha opinião, gente, e também daquelas pessoas que estavam comigo naquele dia, mas é uma opinião, eu não acredito nisso, eu acredito que nós somos realmente habilidosas, muito habilidosas em pensar em 300 coisas ao mesmo tempo, porque a vida nos exige, é o jeito da gente sobreviver. Nós, mulheres, nessa sociedade, morremos mais fácil. Temos que nos proteger o tempo todo e proteger as outras pessoas. Então a gente fica nessa, mas Sheili, mais homens foram assassinados. É o que eu falei, tem uma coisa de... E no embate tem outra coisa do racional aqui de ficar ponderando os cenários. Então lembra disso. Lembra que é uma habilidade que a gente tem, que não é tão intangível assim, e se você tá desconfiando de algo, provavelmente tem algo ali no cenário que tá te dando essa informação, né? Quando eu digo cenário, eu tô falando a postura das pessoas, o que foi dito, o momento atual, o bairro onde você tá, o momento seu profissional, a chegada de alguém na empresa. A gente tem essa habilidade muito bem desenvolvida. Muitos homens têm também, mas nós mulheres temos uma tendência a desenvolver mais isso. Aproveite, confie aí na sua intuição, no seu instinto, que na real é uma super enorme habilidade. Vamos usar a nosso favor essa exigência toda que nos construiu e tentar, claro, na medida do possível, se libertar um pouco desse monte de exigências sobre nós e relacionar para ter essa inovação. A inovação, ela vem muito disso, de eu me relacionar logo com o que está acontecendo, né? Esse improviso direto. E isso também é uma habilidade super bacana. Um abraço. Queria dividir isso porque surgiu hoje isso da nossa conversa de manhã com alguns amigos. E eu lembrei que não tinha falado disso. Isso é tão legal. É tão legal. Aí a gente vai aprendendo a confiar nisso. E tirar essa palavra intuição e instinto ajuda você a confiar. Chama de leitura de cenário, de habilidade de prever resultados, de ponderar possibilidades. São competências importantes. Abração!